Saúdo todas e todos os odivelenses neste dia especial em que comemoramos 47 anos sobre o 25 de Abril de 1974. Infelizmente, e pelo segundo ano consecutivo, assinalamos a conquista da democracia e da liberdade numa situação de estado de emergência e num cenário de enorme complexidade e indefinição. Esta pandemia que estamos a atravessar forçou-nos a todos, sem exceção, a valorizar cada vez mais a dignidade e a condição humana e a preservar sentimentos tão nobres como a entreajuda e a solidariedade. Valores profundamente inscritos na matriz e nos ideais que o 25 de Abril nos deixou e que hoje, como nunca, nos devem convocar e mobilizar. Perdemos nos últimos tempos muitas vidas humanas, cidadãos de várias gerações a quem quero prestar hoje em especial a minha homenagem em honra da sua memória. Acredito, porém, que este Abril de 2021 ficará marcado por uma aurora de esperança e de confiança. Pela forma positiva como tem decorrido o processo faseado de desconfinamento, bem como pelo sucesso que se tem revelado o plano de vacinação, em particular no nosso concelho. O município de Odivelas tem procurado responder de forma pronta e determinada às exigências dos tempos que vivemos e às contingências desta nova realidade. Num trabalho diário, exigente e em permanente articulação com as entidades de saúde e de segurança, com as múltiplas instituições do concelho e com os nossos agrupamentos de escolas. Neste período excepcional, marcado por uma grave crise de saúde pública que arrastou consigo um forte impacto social e económico, estamos e continuaremos focados no trabalho com as pessoas e para as pessoas. Evocar os valores de Abril representa, sem dúvida, neste momento, proteger as nossas famílias e apoiar as nossas instituições e os agentes económicos locais. E estamos a concretizá-lo através, por exemplo, da disponibilização gratuita e universal de testes rápidos de diagnóstico para a Covid-19 nas farmácias aderentes, como também com o programa Estamos Juntos. Um programa municipal de apoio extraordinário que conta com um investimento na ordem de 1,2 milhões de euros e que contempla um amplo conjunto de medidas transversais, com grande alcance social e que dedica uma particular atenção ao nosso tecido empresarial. Procuramos, ainda assim, mesmo neste período difícil, em que a segurança e a saúde dos nossos cidadãos assumiram a nossa prioridade cimeira, honrar os propósitos da Revolução de Abril, de progresso e de desenvolvimento do país, dando para tal continuidade a um significativo conjunto de investimentos, de requalificação e de modernização do nosso território, apostando na melhoria das condições de acesso à educação e à saúde, com o lançamento da construção de novos equipamentos educativos e de saúde, investindo na beneficiação do espaço público e da mobilidade, que valorizam o nosso território e a qualidade de vida dos odivelenses. Mas também apostamos na reabilitação do nosso património histórico e cultural, em que neste mandato já investimos um montante superior a 4 milhões de euros. E porque Abril é futuro, foi com bastante agrado que vimos inscrita no Plano de Recuperação e Resiliência o maior envelope financeiro sempre disponibilizado pela União Europeia para o reforço da coesão e de uma recuperação económica mais acelerada, a construção do metro ligeiro de superfície Odivelas-Loures, que contará com várias estações no nosso território e uma ligação direta ao Hospital Beatriz Ângelo. São estas as portas de evolução e de inconformismo que Abril nos abriu. Continuaremos, por isso, com esta mesma motivação e firmeza, a trabalhar todos os dias para responder à complexidade dos tempos atuais, focados no desenvolvimento local e investidos no compromisso de confiança e responsabilidade. Honremos, hoje, por isso, os homens e as mulheres que lutaram pela liberdade e pela consagração da democracia, que nos trouxe um referencial de esperança e um marco de profunda transformação na nossa sociedade e nas nossas vidas. Viva o 25 de Abril, viva o município de Odivelas.
Pelo segundo ano consecutivo, vemo-nos na contingência de viver e celebrar o 25 de Abril em pandemia e em estado de emergência. Há um ano, em abril de 2020, enfrentávamos a primeira vaga do vírus Covid-19. Era uma realidade nova, impensável para todos nós e muito mais inesperada e desconhecida do que é hoje. A Assembleia Municipal de Odivelas tinha-se mesmo visto na contingência de ter de suspender as suas reuniões, mas nem por isso deixou de fazer questão de assinalar o 25 de Abril num vídeo com mensagens dos diferentes partidos e, claro, dos presidentes dos órgãos municipais. Passado um ano, enfrentámos diferentes fases da pandemia, que ainda vivemos. Temos políticas públicas aos mais diversos níveis para mitigar os impactos da crise. Temos mais meios, mais informação, mais conhecimento na redução de riscos e também um processo de vacinação em larga escala e a progredir rapidamente. Todavia, pagamos uma fatura pesada, desde logo na saúde e em vidas humanas, perdas irreparáveis a que aqui presto homenagem. Mais uma fatura pesada também em desgaste e em incerteza. E na nossa vida social, familiar, cultural, económica, que tem sido e continua a ser objeto de significativo condicionamento em nome da saúde pública. A Assembleia Municipal não é uma exceção. Está há vários meses a funcionar, aliás, nos termos da lei, com a limitação das interações presenciais ao indispensável para permitir o cumprimento da sua missão e das suas funções políticas e deliberativas, com o menor risco possível para a saúde de todos os que participam nas Assembleias. É neste quadro que decidimos conciliar dois imperativos que são para nós indeclináveis: o dever e responsabilidade máxima na redução dos riscos de saúde pública e o imperativo da vontade política de assinalar e celebrar do ponto de vista institucional a liberdade, o dia fundador da nossa liberdade, o 25 de Abril, cujos ideais e legado são hoje, 47 anos depois, tão ou mais atuais do que foram em 1974. Diferentes partidos, diferentes quadrantes, diferentes sensibilidades políticas terão, como é natural, leituras distintas do significado e da herança do 25 de Abril. Mas ninguém põe em causa a importância fundacional desse dia, não apenas na memória coletiva, no século XX português, no imaginário de tantas gerações, mas também para o próprio regime democrático que consolidamos ao longo das últimas décadas. O regime democrático que, afinal, nos devolveu a liberdade para expressarmos diferenças e divergências, o regime democrático que nos trouxe bem-estar, desenvolvimento económico e social, direitos, que nos integrou na Europa como nunca antes na nossa história. Foi a 25 de abril de 74 que a expressão massiva da vontade popular, nas ruas, a esperança espontânea, expectante, mas incontida, transformou o que pode ter sido na origem um golpe militar numa verdadeira revolução popular, do povo e para o povo, profundamente inspiradora e transformadora para várias gerações de pessoas portuguesas e portugueses e com um impacto de décadas que hoje, felizmente, podemos viver. Foi a vontade popular que fez do 25 de Abril não um episódio, mas verdadeiramente um começo e que nos trouxe até aqui muitos anos depois. Hoje, lutamos pela mesma liberdade. As ameaças e riscos são outros, alguns menos visíveis, embrenhados na geopolítica, nos mercados, na tecnologia, na transformação digital, outros, porém, bem visíveis na expressão de ameaças mais veladas ou explícitas à dignidade, à igualdade, à liberdade. A dignidade, igualdade e liberdade dos outros, que é sempre também a nossa própria liberdade, igualdade e dignidade. Quando celebramos a liberdade, a igualdade e a fraternidade, a coesão social, a dignidade humana e tantos outros valores, celebramos sempre o acesso de todos e, portanto, do outro a estes valores e aos seus benefícios. É essa a luta que continua, é essa a luta que temos o dever de honrar hoje e sempre. Viva o 25 de Abril! Hoje festejamos 47 anos de liberdade. Hoje comemoramos 47 anos de democracia. Liberdade e democracia que permitiram que o país entrasse no caminho do desenvolvimento, do progresso, da igualdade, da Europa. O dia 25 de abril de 1974 é o termo de 48 anos de um Estado de ideologia nacionalista que conduziu o país ao isolamento internacional, à perseguição política, à pobreza e exclusão social generalizado na população. Foi o fim da personificação do poder num único homem. Foi o fim de 14 anos de guerra colonial que provocou a morte de milhares de homens e mulheres, estropiou física e mentalmente outros tantos milhares durante as suas vidas. Hoje,
Liberdade e democracia são significados de poder local democrático e com a tomada de decisão próxima dos cidadãos. É o acesso à educação pública com qualidade e para todos, em igualdade entre mulheres e homens, que os prepara para o mundo. Mas também neste dia festejamos o 25 de abril de 1974, que pôs fim ao analfabetismo que dirigia uma vastidão de mulheres e homens à pobreza, à exclusão e ao trabalho desqualificado e árduo. Hoje, temos um poder local com competências e atribuições próprias para planear, construir e gerir equipamentos de educação e saúde. É o acesso aos serviços de saúde de proximidade e com qualidade, contrariando o vazio herdado no dia 25 de abril de 1974. Neste dia, festejamos o Serviço Nacional de Saúde, fundado em 1979 por um governo socialista, mas também o Estado Social, que dão mostras de resiliência e de serem bens nacionais valiosos e de todos os portugueses, que respondem a um desafio extremo, como a pandemia do Covid-19, com capacidade e competência científica, técnica e profissional. Com o Serviço Nacional de Saúde e as melhorias das condições de vida alcançadas com a democracia e a liberdade, a taxa de mortalidade infantil é das mais baixas do mundo e a esperança média de vida atualmente está acima dos 80 anos. Mas recordemos que sem a democracia e a liberdade tivemos das maiores taxas de mortalidade infantil do mundo, com uma cobertura de serviço de saúde extremamente deficitária para a generalidade da população, que conduziu a uma esperança média de vida em 1970 de 67 anos. Hoje é a revolução nos transportes públicos a nível nacional e onde a área metropolitana de Lisboa promoveu o acesso ao novo passo social navegante, com novas tarifas e mais baratas, e maior capacidade de mobilidade para os cidadãos de cada município desta região metropolitana. Hoje, com democracia e liberdade, temos a nova geração de políticas de habitação para responder aos problemas e garantir o acesso de todos a uma habitação adequada, entendida no sentido amplo do habitat e orientada para as pessoas, passando por um alargamento significativo do âmbito de beneficiários e da dimensão do parque habitacional com apoio público. Nestas políticas, o poder local tem um papel ativo através da definição das suas estratégias locais de habitação. Hoje, em democracia e liberdade, os vendilhões do tempo despontam para invocar um passado que nos dirigiu para o silêncio forçado, para a ausência de opinião, para a perseguição política e para um retrocesso civilizacional. Hoje, continuamos a construir a democracia e a liberdade para edificar um futuro melhor para as gerações vindouras e a trabalhar empenhados com o presente. Viva o 25 de Abril, viva o Concelho de Odivelas, viva Portugal! Comemoramos neste abril de 2021 o 47º aniversário do 25 de Abril. A Revolução dos Cravos, obra de um punhado de jovens oficiais capitães das Forças Armadas, a que se juntaram outros oficiais de várias patentes, obteve a espontânea e rápida adesão da população portuguesa, permitindo derrubar o sistema político totalitário vigente à época e abrir caminho à implementação em Portugal de um regime político livre e democrático. O país pôde, por este facto, democratizar-se e desenvolver-se. O sistema pluripartidário e democrático em todos os seus setores implementa-se na sociedade portuguesa. Legalizam-se e criam-se vários partidos políticos, elementos essenciais à vivência democrática. Não existe sistema político democrático sem o pluripartidarismo. O poder local democrático, como poder de maior proximidade, torna-se uma peça fundamental no desenvolvimento do país e contribui de forma decisiva para a melhoria das condições de vida das populações. O país sente que vive uma nova era de cariz cultural e civilizacional com o fim da política do orgulhosamente sós assumida pelo Estado Novo. Mas a democracia vive-se e cimenta-se dia após dia, mês após mês, ano após ano. A defesa da democracia faz-se denunciando e rejeitando a hipocrisia e a demagogia que muito se sente atualmente. A quebra de práticas democráticas sempre observadas ao longo destes 47 anos de democracia, o recurso a discursos de retórica hipócrita e populista e a tentativa de manipulação de meios de comunicação social, algumas vezes conseguida, abrem espaço ao aparecimento de ideias e discursos extremistas que, no futuro, podem colocar em perigo o próprio regime democrático. Infelizmente, nos dias que vivemos, verificam-se alguns casos de tiques e atitudes de poder absoluto, na sequência de resultados de maioria absoluta conseguidos, de forma democrática, é certo, em atos eleitorais.
É o caso concreto da Assembleia Municipal de Odivelas, onde, perante a primeira maioria absoluta conseguida por uma força política ao longo da história deste órgão, o regime de funcionamento altera-se significativamente, retirando tempo e capacidade de intervenção às restantes forças políticas, também elas eleitas democraticamente. Neste ponto concreto e objetivo, os valores de desenvolvimento e democratização enunciados pelos militares de Abril sofreram um sério e profundo revés. Acresce ainda a falta de compreensão pelo sentimento popular, expresso diariamente por várias formas, recorrendo-se a discursos técnicos e académicos, como é exemplo muito atual do setor da justiça. E o sentir de um povo não pode, não deve ser menosprezado. Rejeitemos frases feitas com que alguns, de forma hipócrita, pretendem defender o atual estado da justiça. Esta deve ser acessível a todos, quer no seu funcionamento, quer na sua compreensão. Lembrando aqui uma frase de Chamberlain: o povo necessita tanto de justiça como de pão. O sentimento de justiça é ainda uma forma eficaz de promoção da coesão social que todos devemos procurar. Promover a melhoria de condições de vida das populações é um dever, uma obrigação, que tem de estar sempre presente no cotidiano de quem é eleito. No Concelho de Odivelas, de forma concreta e objetiva, o que se pode dizer quanto ao desígnio do desenvolvimento neste mandato autárquico que se aproxima do seu final? Podemos falar de coesão social face às dificuldades sentidas pela população, nomeadamente na crise pandémica que vivemos? Seguramente que não. Na habitação social, fator importantíssimo na promoção e melhoria das condições de vida das populações, o que foi feito neste mandato autárquico? Necessariamente, temos que afirmar que foi um tempo perdido. E falando de mobilidade, onde está o estacionamento tantas vezes prometido e que tanta falta faz aos munícipes, nomeadamente nas proximidades do metropolitano? E por falar em metropolitano, que dizer da defesa intransigente, vigorosa e efetiva dos interesses da população de Odivelas? Relembro aqui que, na campanha eleitoral de 2017, o Sr. Primeiro-Ministro veio a Odivelas afirmar que o serviço de metropolitano no Concelho era obra do PS. Agora, em abril de 2021, será que o mesmo Sr. Primeiro-Ministro vem a Odivelas anunciar o corte da linha amarela que impossibilita o acesso direto dos odivelenses ao centro da cidade de Lisboa? E tudo isto acontece com o silêncio cúmplice do Executivo da Câmara Municipal de Odivelas. Temos todos a obrigação de trabalhar no sentido de resolver e superar este tipo de situações problemáticas aqui enunciadas. Muito ainda há a fazer para dar cumprimento aos desejos de democratização e desenvolvimento do país, inscritos no programa elaborado pelos militares que, há 47 anos, lograram, com a sua coragem, derrotar o regime ditatorial e permitir que a liberdade e a democracia sejam uma realidade na vida dos portugueses. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! Uma saudação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio. Comemoramos o 47º aniversário da Revolução dos Escravos, aquele que foi um dos acontecimentos mais marcantes e importantes do século XX em Portugal e que continua a ser aquele que mais une os portugueses. Comemoramos o aniversário do 25 de Abril como um tributo ao movimento das Forças Armadas e a todos que foram perseguidos ou que perderam a vida pelas suas convicções na liberdade, na igualdade, na justiça e na paz. Recordamos o ato da Revolução que pôs fim a 48 anos de ditadura fascista, que submeteu o país e o povo português à miséria e à pobreza, ao atraso e ao isolamento, à censura e à repressão, às perseguições políticas e a uma cruel guerra colonial. Celebramos mais uma vez o dia que pôs fim a um Portugal triste, amargurado e cinzento, e recordamos a conquista das profundas transformações políticas, económicas, sociais e culturais alcançadas em abril. Festejamos a liberdade e a promoção de uma nação mais justa, solidária e igualitária nos direitos. Festejamos o direito à educação, à saúde, à proteção social para todos, o direito ao trabalho e ao trabalho com direitos. Festejamos o poder local democrático. Assinalamos igualmente, pela proximidade, os 131 anos do dia 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador, que no seguimento da Revolução dos Escravos voltou a ser comemorado livremente em Portugal desde 1974. Não podemos desta forma deixar de nos associar a todos os trabalhadores que lutam diariamente pela dignidade das suas carreiras,
pela valorização do seu trabalho, por salários justos e por melhores condições laborais. Associamo-nos a todos os trabalhadores que, de alguma forma, desde há um ano a esta parte, têm estado na linha da frente no combate contra a pandemia do Covid-19. Pela segunda vez consecutiva, passamos os aniversários do 25 de Abril e do 1º de Maio, ambos passados em pleno surto de pandemia do vírus Covid-19. Não podemos deixar de voltar a repudiar todos aqueles que, cobertos de estados de emergência naturalmente necessários, mas questionáveis na sua formulação e atuação, se aproveitam das medidas tomadas para provocar abusos e atropelos aos que, em particular, vivem essencialmente o seu trabalho. Efetivamente, estes abusos e atropelos atingem milhares de trabalhadores e as suas famílias, já que as respostas e medidas anunciadas não garantem com eficácia os seus empregos, os seus salários e muitos dos seus direitos. Desejamos que as novas gerações entendam a sua importância, a importância para Portugal e para eles e para todos nós da defesa da liberdade e dos direitos económicos, laborais e sindicais conquistados em Abril. Não vamos simplesmente comemorar, vamos ouvir a nossa voz, fazendo a denúncia do desemprego, dos cortes dos salários, combatendo a incerteza dos dias seguintes e da destruição da vida laboral e familiar de todos os trabalhadores e de pequenos e médios empresários e agricultores. Vamos assim exigir que se tomem medidas, que se fale verdade aos portugueses e que se garantam os seus direitos. Viva o 25 de Abril, viva o 1º de Maio. Antes de mais, deixar uma palavra de solidariedade e esperança para o país neste estado de pandemia em que a humanidade se encontra. O Bloco de Esquerda saúda ao processo de vacinação e os profissionais de saúde que tudo vão fazendo para que consigamos ultrapassar este momento difícil. Já lá vão 47 anos do dia 25 de Abril de 74. 47 anos em que, apesar de tantas conquistas, voltamos a encontrar na discussão, na minoria do espaço público, algo que afinal os 47 anos não fizeram desaparecer. Diria eu que todos estamos cientes que hoje vivemos num país democrático, suportado numa Constituição progressista, com um Serviço Nacional de Saúde, escola pública, direitos laborais, garantias individuais, um Estado Social que responde às emergências de quem se encontra mais fragilizado na nossa sociedade e o sonho de que o amanhã poderá ser sempre melhor do que o hoje. Mas, pelos vistos, não. Não porque há uma minoria que diz que os outros tempos, os tempos antes do nosso tempo, antes da liberdade e de um futuro, eram os melhores tempos que poderíamos desejar. Mas que tempos foram esses? Deverá ser essa a pergunta de todos os dias, a pergunta que uma maioria sabe a resposta e está cá para a dizer e gritar bem alto. Foram 48 anos em que o país e o seu povo viveram num Estado autoritário, autocrata, num regime político ditatorial e corporativista. E, na verdade, foram 48 anos em que uma minoria tomou de assalto o poder e subjugou todo um povo. Foram 48 anos onde a Constituição não garantia o direito dos cidadãos à educação, à saúde, ao trabalho, à habitação. Onde a esperança média de vida era 10 anos menos do que nos dias de hoje e a mortalidade infantil atingia milhares de famílias. Onde não havia liberdade de expressão, não se podia dizer mal do governo, nem dar a entender alguma opinião contrária. O lápis azul da censura era comum na rádio, nos jornais, na música, na literatura, no cinema e nas artes plásticas. Na prática, em tudo o que nos rodeava. Onde não havia direito ao voto livre e as mulheres só podiam votar se tivessem o ensino secundário e devidamente autorizadas pelos maridos. Onde as crianças tinham de usar fardas e eram separadas por género. Numa escola que não era para todos e a maioria ficava de fora. E, acima de tudo, éramos dos países da Europa com a maior percentagem de analfabetismo e abandono escolar. Onde as meninas que tinham a sorte de estudar até à 4ª classe iam depois trabalhar para a casa dos senhores e os rapazinhos iam para as fábricas. Onde as enfermeiras, telefonistas e hospedeiras não se podiam casar e as professoras tinham de ter uma autorização especial. Onde não era permitido grupos de pessoas juntarem-se para falar ou discutir ideias. Muito menos podiam existir associações ou reuniões. As manifestações, logicamente, eram proibidas. Onde a atividade política era controlada pela PIDE, haviam presos políticos, não existiam eleições livres e qualquer oposição tinha de agir na clandestinidade ou refugiar-se no exílio.
onde 13 anos de uma guerra colonial provocou mais de 10 mil mortos e 30 mil feridos, deixando marcas profundas em Angola, na Guiné, em Moçambique e em Portugal. Estávamos praticamente isolados na comunidade internacional. Concluindo, não havia liberdade nem democracia. Era essa minoria que governava e asfixiava o seu povo, e era um povo, maioria, que não conseguia respirar e fugir das correntes do Senhor. E o que devemos nós, maioria, fazer em relação a esta minoria que hoje reaparece? Na prática, temos apenas de continuar a ser a maioria, a cumprir os desígnios que Abril nos trouxe. Temos de continuar a exercer os nossos direitos cívicos, como votar e não ficar em casa, enquanto essa minoria faz a festa, como se fosse inevitável a minoria superar a nossa maioria. Não, a maioria não quer o regresso daqueles tempos. A maioria quer que se cumpra Abril. Queremos mais e melhor justiça, saúde, educação, habitação e direitos. Sim, queremos direitos e nunca acabar, abolir ou reduzir o que tanto custou a conquistar. Precisamos de um país que olha para o seu povo e que enfrenta a emergência climática, que acaba com a precariedade laboral, que tudo faça para acabar com as discriminações de género, com a xenofobia, o racismo, a homofobia ou a transfobia. Precisamos de Abril por inteiro. Somos esta maioria. E como maioria, dizemos todos os dias a essas minorias, não passarão. Não passarão. Abril sempre. Fascismo nunca mais. Obrigado. A liberdade que neste dia se comemora é um dos valores mais altos que importa preservar numa sociedade. Na vigência de um estado de emergência, onde os direitos, liberdades e garantias estão condicionados, uma reflexão profunda importa fazer sobre a qualidade da liberdade que temos, a parcimónia e razoabilidade do que nos é retirado em nome de outros valores, gerando abusos por parte de um Estado que se quer democrático. Limitar ou suprimir o trabalho num país pobre e carregado de impostos destrói liberdades e direitos e põe em causa a democracia. Proibir comer ou beber a quem trabalha longe de casa, sob pena de multas severas, é um abuso ilegítimo por parte do Estado. Obrigar um cidadão a depender da ajuda social ou caridade, empurrando-o para a indigência e obrigando a desnudar a sua vida, é um ataque à dignidade e à liberdade. A onda de proibicionismos e protecionismos em nome de minorias, de animais, de ideologias subversivas ou interesses financeiros particulares ocorre em prejuízo de liberdades individuais, limitando-as, conduzindo uma sociedade subjugada aos ditames de alguns. Procurar a ilegalização de partidos adversários é próprio das ditaduras e castrador do pensamento político do cidadão, limitando as opções, as esferas políticas onde não se revê, ou remetendo o cidadão para a abstenção em lugar de respeitar a liberdade política de cada um. Impor declarações públicas de pertença a instituições maçónicas, quando se sabe que desenvolve o conhecimento, o pensamento filosófico e as crenças íntimas pessoais, é mais que a violação da liberdade individual, a violação do pensamento da pessoa. É inaceitável numa sociedade que se quer democrática que as opções do cidadão de vínculo a qualquer tipo de associações seja alvo de declaração pública obrigatória. A corrupção e a justiça, ou falta dela, fruto de uma legislação lasciva, devia suscitar o mais vívido repúdio pelas consequências da sociedade em geral, impondo regulares interferências estrangeiras e cargas fiscais cada vez mais elevadas e injustas. A liberdade está em causa, de forma geral, e mais ainda, fruto de uma pandemia que determina privações naturais acrescidas de excessos, de cautelas, muitas vezes incoerentes. Trocar a liberdade pela segurança não nos segura nem nos liberta. Chegou a hora de clamar liberdade. Hoje é suposto falar do 25 de Abril. É suposto falar da democracia, da liberdade. Mas hoje não vou falar de liberdade, hoje não vou falar de democracia. Durante os últimos 47 anos as palavras são as mesmas. Os discursos são uns iguais aos outros. Em 2021, Portugal caminha para ser um país cada vez mais dividido. Amizades que se desfazem, famílias que se separam, comunidades que se guerreiam. Em 2021, Portugal está sob sequestro. Por isso, como posso falar de liberdade se os discursos de ódio se tornam cada vez mais a norma?
Como posso falar de liberdade se essas divisões se vão enraizando cada vez mais nos bairros, nas cidades, no país? Isto acontece hoje e debaixo dos nossos narizes. Personagens que encarnam um complexo de Messias ou um pseudo-sebastianismo que mais não faz do que garantir divisões e ódio. Por isso, hoje quero falar de empatia, de compaixão. Sentimentos que cada vez mais fazem falta ao discurso político em Portugal e que tanta falta fazem para inspirar políticas públicas. Empatia pelas nossas pessoas maiores que, depois de terem trabalhado toda uma vida, merecem estar mais confortáveis e de viver dignamente. Merecem cidades e um país onde possam caminhar em segurança, onde tenham jardins onde passear, onde tenham oportunidades para aprender coisas novas, onde sejam respeitadas. Empatia pela nossa cidade, que merece ter serviços e transportes públicos de qualidade, que garantam o conforto das nossas gentes, que merece ter ofertas de educação para as nossas pessoas jovens, que merece ter espaços verdes de lazer para as nossas famílias. Empatia pelo ar que respiramos, que merece que Odivelas seja uma cidade verde, com árvores adequadas ao espaço urbano e que absorvam CO2, garantam sombras na nossa cidade, garantam uma ajuda preciosa à produção de oxigênio. O nosso ar precisa de uma intervenção mais robusta por parte dos políticos, para que um verdadeiro combate à poluição ocorra, porque só assim vamos conseguir mitigar as alterações climáticas. Compaixão pelos animais, não só de companhia, mas de todos. Os animais não se conseguem defender, os animais não conseguem exigir, lutar pelo seu bem-estar, especialmente quando quem os devia proteger é o principal causador do seu sofrimento. Eles merecem viver com tranquilidade, com dignidade. Infelizmente, ainda há quem ache que a defesa desses companheiros é pura ideologia. Por tudo isto, o PAN, que desde 2017 tem vindo a trabalhar para Odivelas e para as suas gentes, afirma hoje, neste espaço, a sua intransigência na defesa das pessoas, dos nossos animais, da nossa natureza. Isto não é ideologia, são causas. São causas que Odivelas precisa que sejam defendidas. E acreditamos, sem dar trégua, que a nossa cidade pode ser pioneira naquilo que são medidas progressistas, ambientalmente responsáveis e civilizacionalmente evoluídas. Isto é fazer política com empatia e compaixão. É assim que escolhemos enfrentar a divisão e o ódio. Todos nós merecemos uma vida com oportunidades de sucesso na busca da felicidade e da plenitude. Todos nós merecemos uma vida digna e protegida. Todos nós merecemos ser tratados com respeito, independentemente da nossa espécie, etnia, orientação sexual, identificação de género. Somos todos pessoas, animais e, com isso, parte integrante da natureza. Não faz mais sentido ter este tipo de política e este tipo de discurso? Não é esta forma de liderar que realmente pode fazer uma diferença positiva? Este é o momento. É o momento de fazermos uma escolha importante, de fazermos uma escolha que irá alterar profundamente o modo como se faz política em Portugal e, em particular, em Odivelas. A escolha é esta. Vamos querer alimentar a divisão e o ódio entre nós ou vamos querer semear a compaixão e a empatia? O PAN há muito que fez essa escolha e que em 2021 reitera. Política positiva, com empatia e compaixão é claramente a nossa maior motivação. Porque só assim podemos voltar a falar em liberdade. Só assim podemos defender a democracia. E sem dúvida alguma que só assim podemos celebrar Abril.